tinha pago por aquele avião? Ou a senhora confiou cegamente nos seus aliados? Nós tínhamos, William, uma informação de que era um empréstimo que seria feito um ressarcimento no prazo legal, que pode ser feito, segundo a própria Justiça Eleitoral, até o encerramento da campanha. E que esse ressarcimento seria feito pelo Comitê Financeiro do candidato. Existem duas formas, três formas, aliás, de fazer o provimento da campanha. Pelo partido, pelo Comitê Financeiro do candidato e pelo Comitê Financeiro da coligação. Nesse caso, pelo Comitê Financeiro do candidato. Essas informações eram as informações que nós tínhamos. A senhora sabia dos laranjas? Essa informação foi passada para a senhora como candidata a vice-presidente? Não tinha nenhuma informação quanto a qualquer ilegalidade referente à postura dos proprietários do avião. As informações que tínhamos eram exatamente aquelas referentes à forma legal de adquirir o provimento desse serviço. Agora, uma coisa que eu quero dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando é que, para além das informações que estão sendo prestadas pelo partido, há uma investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. E o nosso interesse e a nossa determinação é de que essas investigações sejam feitas com todo o rigor para que a sociedade possa ter os esclarecimentos e para que não se cometa uma injustiça com a memória de Eduardo. Candidata, quando os políticos são confrontados ou cobrados por alguma irregularidade, é muito comum que eles digam que não sabiam, que foram enganados, que foram traídos, que tudo tem que ser investigado, que se houver culpados eles sejam punidos. Esse é um discurso muito comum aqui no Brasil e é o discurso que a senhora está usando neste momento. Eu lhe pergunto, em que esse seu comportamento difere do comportamento que a senhora combate tanto na tal velha política? Difere no sentido de que esse é o discurso que eu tenho utilizado, William, para todas as situações, inclusive quando envolve os meus adversários. E não como retórica, mas como desejo de quem de fato quer que as investigações aconteçam, porque o meu compromisso e o compromisso de todos aqueles que querem a renovação da política é com a verdade. E a verdade, ela não virá nem apenas pelas mãos do partido e nem também apenas pela investigação da imprensa, que eu respeito o trabalho de vocês. Ela terá que ser aferida pela investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. Isso não tem nada a ver com querer tangenciar ou se livrar do problema. Muito pelo contrário, é você enfrentar o problema para que a sociedade possa, com transparência, ter acesso às informações. O compromisso é com a verdade. Agora, é que a senhora tem uma postura bem rigorosa no que diz respeito à ética no discurso quando a senhora se dirige aos seus adversários. Esse rigor ético que a senhora exige dos seus adversários nos faz perguntar e insistir se a senhora, antes de voar naquele avião, não teria então deixado de fazer a pergunta obrigatória se estava tudo em ordem em relação àquele avião. Não lhe faltou o rigor que a senhora exige dos seus adversários? O rigor é tomar as informações com aqueles que deveriam prestar as informações em relação à forma como aquele avião estava prestando o serviço. E a forma como estava prestando o serviço era por um empréstimo que seria ressarcido pelo Comitê Financeiro. Agora, em relação à postura dos empresários, os problemas que estão sendo identificados agora pela imprensa e que com certeza serão esclarecidos pela Polícia Federal, esses, eu como todos os brasileiros, estou aguardando e com todo rigor. Eu não uso, William, de 2 pesos e 2 medidas. Não é? A métrica, a régua com que eu meço os meus adversários é porque eu a uso em primeiro lugar comigo. E nesse momento o meu maior interesse é de que tenhamos todos os esclarecimentos. Agora, uma coisa eu te digo, a forma como o serviço estava sendo prestado era exatamente esse do empréstimo para que depois tivéssemos
a forma de ressarcimento pelo Comitê Financeiro. Candidata, vamos falar agora das eleições de 2010. A senhora obteve uma votação expressiva, foram quase 20 milhões de votos. Mas o seu desempenho no seu estado, o Acre, onde a senhora fez toda a sua carreira política, onde as pessoas conhecem muito bem a sua forma de atuação e onde suas ideias, as suas ações são de conhecimento amplo por parte dos eleitores, a senhora tirou terceiro lugar. Ficou com metade dos votos do primeiro colocado, ou então candidato pelo PSDB, José Serra. Ou seja, o eleitor acreano votou pesadamente na oposição ao governo federal. Aos eleitores dos outros estados do país que não a conhecem tão bem, como é que a senhora explicaria essa desaprovação clara do seu berço político? Em primeiro lugar, é que esse terceiro lugar não estava tão distante do segundo. Eu fiquei muito próximo do segundo lugar, que foi a, Sim, mas foi metade do primeiro. Metade do primeiro. Eu tenho aqui os números, 23,45% a senhora, 52,13% José Serra. Tem uma coisa, Patrícia, que até um provérbio que a gente usa muito. É muito difícil ser profeta em sua própria terra. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que confrontar os interesses. Eu venho de uma trajetória política que desde os meus 17 anos eu tive que confrontar muitos interesses no meu estado do Acre, ao lado de Chico Mendes, ao lado de pessoas que se posicionaram ao lado da justiça, da defesa dos índios, dos seringueiros, da ética na política. Isso fez com que eu tivesse que seguir uma trajetória que não era o caminho mais fácil. Aliás, na minha vida nunca é fácil, não é? E, nesse caso, eu era candidata por um partido pequeno, em que... Não, mas deixa eu esclarecer para que você... para que a gente possa seguir aqui e fazer outras Exatamente. perguntas. É justo por um partido pequeno, concorrendo contra duas máquinas muito poderosas, com 1 minuto e 20 segundos de televisão. E mesmo assim, a candidata do PT, que tinha o governo do Estado, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, eu fiquei muito próximo a ela. O que eu quero dizer é o seguinte, o berço político de um candidato é onde ele é mais conhecido pelos eleitores. Isso pode ser uma enorme vantagem para um candidato ou não, no seu caso não foi. Não seria como se os acrianos estivessem dizendo uma variação daquele velho ditado, quem não a conhece que vote na senhora? Talvez você não conheça bem a minha trajetória. Conheço. Como senadora... Não, mas eu faço questão de dizer, porque eu acho que você tem um certo desconhecimento do que significa ser senadora vindo da situação que eu vim. Eu não sou filha de político tradicional, não sou filha de nenhum empresário, porque no meu estado, até a minha eleição para ser senador da República, era preciso ser filho de ex-governador, era preciso ser filho de alguém que tivesse, de preferência, um jornal, uma TV e uma rádio para falar bem de si mesmo e falar mal daqueles que ficavam defendendo a justiça. A culpa dos acrianos, então? Não é culpa dos acrianos, é culpa das circunstâncias. Os acrianos foram muito generosos comigo e muitas vezes. Eu já cheguei a ficar 4 anos sem poder andar na metade do meu estado. Sabe por quê? Porque queriam fazer uma estrada sem estudo de impacto ambiental, sem respeitar a terra dos índios e as unidades de conservação. E eu não podia trocar o futuro das futuras gerações pelas próximas eleições. Eu preferi pagar o preço de até perder os votos. Mas lembra quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, que eu disse que eu perdia o pescoço, mas não perdi o juízo? Essa foi a minha trajetória no estado do Acre, essa tem sido a minha trajetória no Brasil, e é assim que eu quero governar o Brasil, fazendo aquilo que é necessário para as futuras gerações, e não o que é necessário para ganhar voto para as próximas eleições. Me permita interrompê-la só para a gente prosseguir com a entrevista. Eu queria falar sobre a sua chapa, o vice na sua chapa, Beto Albuquerque. Ele foi um dos principais articuladores no Congresso Nacional da aprovação da medida provisória que aprovou o cultivo da soja transgênica aqui no Brasil. Ele também foi favorável a pesquisas com célula-tronco embrionárias. São 2 pontos em que ele se opõe a posições suas do passado. Além disso, ele aceitou doações de campanha quando candidato de setores da economia que a senhora não admitiria, o setor de fabricantes de armas, fabricantes de bebidas. Esses exemplos não mostram que Marina e Beto Albuquerque
são a união de opostos, aquela união de opostos tão comum na velha política, apenas para viabilizar uma chapa, para viabilizar uma eleição. O que é que há de novo nessa política, candidata? Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero trazer as informações para que a gente possa trabalhar com a realidade dos fatos. Uma questão fundamental: nós somos diferentes. E a nova política sabe trabalhar na diversidade e na diferença. Agora, o fato do Beto ter uma posição diferente da minha em relação a transgênico em um aspecto. Há uma lenda de que eu sou contra os transgênicos, mas isso não é verdade. Sabe o que eu defendia quando eu era ministra do Meio Ambiente? Um modelo de coexistência, que significa áreas com transgênico e áreas livres de transgênico. Infelizmente, no Congresso Nacional, não passou a proposta do modelo de coexistência. E o Beto votou